pessoal, espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje será sobre a crase, um assunto que, é claro, não deixa de ser como os outros, muito importante. Vamos lá? Primeiramente, o que significa crase? A crase, ela é uma palavra de origem grega que significa mistura ou fusão. Quer dizer que é quando eu misturo alguma coisa com outra. O que seria essa alguma coisa com outra? É a mistura da preposição a com o artigo a. Então, são dois as que se misturam e aí nós temos popularmente o conhecido acento virado, né? Que é o contrário do acento agudo, ele é virado para o outro lado. Então, os alunos costumam chamar de acento virado, mas o correto é falar acento indicador da crase, tá? Veja um exemplo que eu coloquei. Vou à igreja. Dois as? Sim, o a preposição, vou até a igreja, até também dá para substituir, né? E o a artigo, a igreja. Aí, para juntar esses dois, como na fala, na escrita, não ficaria legal dois As separados, nós fizemos esta fusão, nós não, né? Quem criou a crase, e então trouxe para nós este acento indicador da crase, ok, pessoal? Então, a crase nada mais é do que dois As juntos. E agora nós vamos às regras de quando usar, não usar, e quando é opcional usar a crase. O nosso vídeo vai ficar um pouquinho extenso, porque nós temos várias regras e eu não posso excluir nenhuma, pois todas são muito importantes. Mas vamos aí tentando deixar o vídeo um pouquinho mais leve, ok? Então vamos iniciar quando não usar a crase. Não devo usar a crase. Ah, pessoal, e uma coisa que eu devo lembrar, não é só porque tem um a num texto, né, em algum lugar, que eu vou sair colocando a crase em tudo. A crase, ela, justamente vamos aprender aqui, ela tem suas regras de uso. Tá? Então, nem sempre todo a é crase. Às vezes ele é só um artigo. Por exemplo, a menina é bonita. Isso é um a craseado? Não, é apenas o artigo, a menina. Tá? Então, vamos ver quando usar corretamente. Quando eu não uso crase, a regra mais importante de todas, e aí depois quando usar também nós vamos ver, nós não usamos crase diante de palavras masculinas. Jamais, a não ser por uma exceção que eu vou explicar, vocês vão colocar a crase na frente de palavras masculinas. Vejam os exemplos. Ele saiu para andar a cavalo. Por que o a não pode ser craseado aqui? Porque cavalo é uma palavra masculina. Nesta loja, só vendemos a prazo. Por que o prazo não pode ser craseado? Porque é uma palavra masculina. Então, essa é a regra mais importante de todas. Em palavras masculinas não se usa crase, ou seja, só vai ser usada diante de palavras femininas. Certo? Próxima regra. Não uso crase diante de verbos que estejam no infinitivo. Verbos são aquelas palavrinhas que indicam ações, estados, fenômenos da natureza. E no infinitivo é o nosso famoso ar, ir. Então, o verbo está terminando no infinitivo, eu não posso craseá-lo antes, tá? A criança começou a falar, infinitivo. Ele não tem nada a dizer, infinitivo. Estavam a sorrir pelo parque.
Perceberam os verbos? Falar, dizer, sorrir. Todos no infinitivo. E isso, então, indica que antes eu não posso crasear. Ok? Próxima regra. Não uso crase diante da maioria dos pronomes, que vocês já conhecem os pronomes. Se pesquisarem uma tabelinha de todos os pronomes, vocês vão encontrar. A maioria deles não recebe crase, nem os pronomes também de expressão de tratamento, né? Que nós costumamos, às vezes, chamar as pessoas, né, de uma maneira mais carinhosa, ou mais formal. Então, eles não levam. Quais são as exceções que a nossa língua traz? Senhora, senhorita e dona. Com estes pronomes, expressões de tratamento, aí eu posso usar a crase. Com os outros, a maioria deles, não. Por exemplo, diga a ela que não estarei em casa amanhã. Ela, pronome, então o a não é craseado. Entreguei a todos os documentos necessários. Pessoal, todos é um pronome. Se vocês perceberem, é um pronome que meio que é masculino, digamos, né? Mas eu vejo muito as pessoas colocando a crase em frente ao pronome todos. Não leva a crase, tá? Não por ser um pronome meio que, né, na pronúncia masculina, mas por ser um pronome, tá? Então a regra diz nem o todos e nem o todas. Ah, mas o todas é feminino, então pode? Não, tá? Então não leva a crase nesses pronomes aqui, certo? É claro, sempre tem as exceções, mas aí é questão de pesquisar mais a fundo. Mas o básico está aqui. Continuando, não uso crase quando depois eu tiver um número cardinal. O que são números cardinais? Nós costumamos chamá-los de normais. Quais são os números normais? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vem um número desse depois, não usa crase. Exemplo, daqui a uma semana começa o campeonato. Uma, número cardinal, não usa crase. E então agora nós vamos às regras de quando eu devo necessariamente usar a crase. Como eu citei anteriormente, em frente a palavras masculinas eu não uso crase. Então, quando eu vou usá-las? Em frente a palavras femininas, certo? É claro, vai ter uma regrinha exceção para as masculinas, mas aqui está a regra primordial. Crase somente em frente a palavras femininas. E agora eu tenho uma dica para vocês, uma dica que vale ouro, eu a utilizo muito também. Às vezes eu estou escrevendo e aí eu não lembro as regras corretas, mas eu tenho um macete para eu saber se vai crase ou não. O que é? É substituir esta palavra por algo masculino. Se der certo no masculino usando o ao, quer dizer que no feminino eu devo colocar a crase. Exemplo, as amigas foram à confraternização. Eu estou escrevendo, mas eu não sei se em frente à confraternização leva a crase ou não. O que eu posso fazer? Algo que eu possa substituir por confraternização, mas no masculino. Casamento. As amigas foram ao casamento. Deu certo o ao? Deu. Então, quer dizer que na forma feminina, a confraternização vai levar a crase. Outro exemplo. Refiro-me à aluna. Leva a crase ou não? Vou substituir. Masculino de aluna. Aluno. Refiro-me ao aluno. Deu certo? Deu. Então, no feminino, deve levar a crase. Certo? Então, a regra diz
Acha aí alguma palavrinha que eu possa colocar no masculino que se encaixe ao contexto da frase? Se der certo com o ao no masculino, quer dizer que no feminino vai levar a crase, ok? Outra regra de quando eu devo usar a crase. Quando eu tiver alguma expressão que está indicando hora, sempre coloco a crase, até mesmo no plural, né? O a no singular e o as no plural. Por exemplo, a partida de futebol terá início às 17 horas. E indica a hora, expressão indicando hora, eu uso a crase. Às 10, às 17, a 1 hora. Então, independente, indicou hora, eu coloco crase. Mas temos uma exceção. Se antes estiver a expressão, né, as palavras para, desde ou até, aí não precisa colocar a crase. Por exemplo, ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde as 10 horas. Percebam que agora, por mais que eu tenha uma expressão indicativa de hora, eu não usei a crase. Por quê? Porque lá eu havia colocado o desde. Não tenho desde, o que eu posso fazer? Colocar a crase. Ele decidiu ir embora, pois estava esperando. Aí já não entra a frase, né? Claro. Mas, por exemplo, ele está esperando desde as 10 horas. Crase. Então, decidiu ir embora. Compreenderam? Então, eu só uso a crase se essa expressão que indica a hora não tiver o para, o desde ou até também. Mas devo usar com expressões que indicam hora. Esta é a regra. Continuando. Quando eu vou usar? Eu vou usar com algumas locuções adverbiais femininas, é claro, que indicam tempo, lugar ou modo. Aqui nós temos inúmeras locuções adverbiais em que nós devemos utilizar a crase. Então, eu trouxe algumas em específico aqui. Vocês têm mais outras aí no material escrito de vocês, no material digitado que eu enviei. Mas também podem consultar na internet outras expressões, locuções adverbiais que recebem crase. Eu trouxe aqui algumas das mais usadas. Às vezes, chegamos mais cedo à escola. Às vezes, é uma locução adverbial feminina que leva a crase, tá? Olha, a escola também está craseado. Por quê? Porque é uma palavra feminina. Se eu substituir, às vezes chegamos mais cedo ao colégio. Perceberam que o ao deu certo? Então, na expressão feminina leva a crase. Mas voltando à regra, locuções adverbiais. Ele terminou a prova às pressas. É uma locução, né, que indica o modo rapidamente como ele terminou, que leva a crase. Outras expressões que levam crase. À tarde, à noite, que eu tenho certeza que vocês usam muito. À esquerda, à direita, né? São as locuções que indicam o espaço. E também à vista. Vocês lembram que no início eu citei que o a prazo não leva a crase? Prazo, palavra masculina. Vista é uma palavra feminina. Então, essa leva a crase. Certo? Agora, nós vamos àquela regra que eu tanto falei, que é a exceção para o uso da crase em frente a palavras masculinas. Quando nós podemos usar unicamente? Quando a expressão ela está me indicando a moda de. Ou seja, igual, parecido, né? Como aquela coisa. Por exemplo, ele cantou a canção a Roberto Carlos. A moda Roberto Carlos. Ou seja, ele cantou uma canção como se fosse o Roberto Carlos, tão parecido, tal qual. É o mesmo, ele fez um gol a Pelé. Professora, Pelé é uma palavra masculina. Por que eu coloquei a crase aqui? Porque o gol que ele fez foi um gol estilo os gols que o Pelé fazia. Então, é como se fosse a moda de.
É frango a passarinho. Já ouviram falar? Esse frango a passarinho leva a crase, por mais que passarinho seja uma palavra masculina. Por quê? Porque frango a passarinho é um frango que indica moda, né? Como se fosse um passarinho, certo? Essa é a regra exceção. É unicamente a regra que nos permite, então, a utilização da crase. Tá? Na verdade, ela deve ser usada quando indicar essa expressão. E agora, pessoal, também gera muitas dúvidas o uso da crase em relação aos nomes de lugares. Então, a regra diz quando usar e quando não usar em frente a nomes de lugares. Aí eu trouxe aqui para vocês 2 versinhos que podem ajudar a depois relembrar, né, para lembrar o uso da crase para lugares. Eu digo assim: se eu vou a e volto da, crase a. Mas se eu vou a e volto de, crase para quê? Então vamos explicar essa expressão. Quando eu digo assim, eu vou à Bahia, eu digo que eu volto da Bahia. Então, nesse caso, o a deve ser craseado, porque quando eu digo que eu volto da. Tem o a, feminino, né? Agora, mesma coisa Santa Catarina. Olha só, eu digo que eu vou a Santa Catarina, mas eu volto de Santa Catarina. Então, aí não temos o da, nós temos o de. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Perceberam que aqui eu não utilizei a crase, né, com Santa Catarina? Agora, Bahia sim, porque eu vou a e volto da Bahia. Eu vou a e volto da Paraíba, crase, ok? Eu vou a e volto de São Paulo, não vai crase. Então, decorem esses 2 versos. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Ok? E agora, para finalizar, nós vamos falar de quando o uso da crase é opcional, ou seja, eu posso ou não utilizar, tá? Eu sempre digo, uma vez que é opcional e você não conhece muito bem as regras, não usa, não é? Ninguém vai dizer, ó, não usou, tá? Mas se você conhece essas regras aqui, sabe que é opcional, pode usar normalmente. Quando são as opções? Antes de pronomes que indicam posse e são femininos, como o minha, o tua, o nossa, o a posse, minha, tua, nossa, são femininos, posso usar ou não. Eu devo satisfações à minha mãe, com crase, ou eu devo satisfações à minha mãe, sem crase. Opcional, pronome possessivo minha, ok? Pessoal, vocês notaram também que na escrita, como é a fusão de 2 as, na fala, a crase, ela tem como se fosse um som diferenciado? Olha só, quando eu digo assim, aquela é a menina, não leva a crase porque é artigo, aquela é a menina. Agora, eu vou à escola. Percebem que esse a ele fica um pouco mais longo? Eu vou à escola. Por quê? Porque ele é a fusão de 2 as. É claro que na pronúncia eu não vou dizer eu vou à escola, a. Mas eu vou sentir que esse som ele fica diferenciado por ter a crase. Eu vou à escola, né? Só que é claro, isso não é uma regra para quando usar ou não usar por causa do som. As regras estão aqui, tá? O som é só uma questão mesmo para vocês sentirem na leitura como isso acontece. Continuando, né? Já fugi um pouquinho. Quando a crase é opcional também. Quando eu tiver substantivos femininos próprios. Isso quer dizer nomes próprios de mulheres, né? Ou de escolas que tenham nomes femininos, por exemplo, né? Fiz um pedido a Mariana. Mariana é um nome feminino próprio, com crase ou não. Fiz um pedido a Mariana. Então, é opcional na frente de nomes próprios, femininos.
ok? Lembra do Pelé, que era masculino? Do Roberto Carlos, que era masculino? Mas por que eu pude colocar? Porque indicava a moda D. Mas se não indicasse a moda D, jamais iria a crase, ok? E para finalizar, outra opção de usar a crase é depois da palavra até. Eu tenho o até, aí tenho o a e a outra palavrinha. Eu posso escolher ou não usar. Os amigos foram até a Praça General Osório ou foram até a Praça General Osório com ou sem crase. Também é opcional se eu tiver antes, na frente do a, se eu tiver a palavrinha até. Certo, pessoal? Nosso vídeo ficou bem longo, bem extenso, são muitas regras, mas justamente aí eu havia enviado para vocês o conteúdo primeiro para vocês terem uma noção, pedi para que vocês pesquisassem também vídeos, sites confiáveis, para que vocês pudessem ampliar o estudo, mas é bem importante quem pôde assistir o vídeo aqui até o fim, eu sei que aí não é na melhor qualidade, não é da melhor forma, não é como estarmos aí em sala de aula presencialmente, mas é o melhor que nós podemos fazer, talvez, o meu melhor, aliás, neste momento, tá? Então, façam as anotações, se ficou dúvidas, me perguntem, não precisa ter medo, ok, pessoal? Até a nossa próxima aula, tchau!